repetir o seguinte, você até agora você já conhece, ó, volt, ampere, watt, vocês viram agora, VA, var, fator de potência. Foi fazer até agora? Agora, eu vou repetir a origem disso aí, tá? Por exemplo, eu vou começar aqui, num circuito RL, ele tem uma resistência e uma bobina. Ok? Agora, o que nós vimos agora? Vamos ter que achar aqui o V total, o VR e o VL. Tá certo? O que ele tem em comum aqui? Ele tem em comum a corrente. Então nós fizemos todo esse enunciado aqui, nós usamos uma bobina de verdade. Né? Pegamos essa bobina aqui e fizemos ela alimentando, fizemos a medida com esse instrumento. Então a partir daí nós chegamos então, a uma conclusão real. Então, como é que constrói para entender aqui tudo, aquele triângulo? Primeiro é o seguinte, veja você que tem de comum aqui, em ambas, a mesma é a corrente, tá? Então eu vou dar um nome aqui, essa corrente aqui, nesse primeiro aqui, IR, tá? E está em fase de ser resistência com o VR. Então, ou seja, a tensão e a corrente em fase. O circuito que é esse? É um circuito resistivo. Tá certo? Então, o que é o circuito resistivo? Nós fizemos a vida aí, é alguma coisa, é o circuito aqui, tá certo? E o ângulo dele é igual a 0 grau. Muito bem. Só que ela continua entrando. Chega num ponto aqui que ele passa em cima do VL. Agora, no VL, a corrente ela vai ser atrasada 90 graus, né? O VL, o da bobina, agora é atrasado 90 graus. Então aqui é o VL. A partir daqui vai sair o triângulo que ajudou a gente tanto, tá? Vou pegar o espelho aqui. Risca isso aqui em paralelo, risca isso aqui em paralelo, e daqui sai uma resultante. Qual que é a resultante? Qual o nome dela? Nós vamos dar o nome dela de VT, que é o V da fonte. Certo? Então, aqui, nesse triângulo eu tenho o VT, aqui embaixo o VR, e esse VR ele também vai estar aqui. Então, para ficar mais fácil, eu vou pegar esse triângulo e passar ele para cá. Fica mais fácil. É o mesmo triângulo, só que eu passei para cá, e a partir daí, nós vamos chegar a uma coisa interessante para nós trabalhar, tá? Vou ter como mais ali. Aqui é o VP, aqui o VR, aqui o VR. Então saiu da onde? Daqui. Porque eu tinha uma resistência com 0 graus e mais na frente um pouquinho uma bobina com a corrente 90 graus atrasada da tensão. Então, atrasada da voltagem, tá? Do volt. Bom, aqui nesse lugar aqui tem um ângulo. Esse ângulo aqui que vai ser o nosso fator de potência. Tá certo? Aí, nós pegamos aqui, com esses dados aqui, nós já achamos, se quiser, muita coisa, tá? Por exemplo, se você pegar o teorema aqui de Pitágoras, que A é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, o A é essa hipotenusa aqui. O B, esse cartão adjacente, e o C, esse aqui, tá? Então, A ao quadrado seria o VT ao quadrado, igual B ao quadrado, o VR ao quadrado, mais o VL ao quadrado. Se eu voltar no circuito, eu chegaria aqui medindo aqui com o voltímetro e o VR. E também chegar ao voltímetro, medir o VR e podia medir o VT. Só que também, o outro caminho que tem, só os cálculos, né? Se eu tenho qualquer dois desses aqui de conta, eu acho o outro. Né? Então esse aqui
sabe de onde? Daqui, ela também pode ser escrita, se quiser, assim, ó, o VR ao quadrado mais VR ao quadrado. Então, essa forma seria a primeira forma. Daqui também tira o fator de potência. O que é o fator de potência? Foi o que nós vimos ali, nós medimos na bobina, que é esse ângulo aqui, que ele é muito importante dentro da produção de energia e no todo o circuito. O que é o fator de potência? Ele é o cosseno do ângulo, que é igual o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa, que nada mais é do que o cateto adjacente, é o VR, nesse caso, que eu tenho em mãos, sobre a hipotenusa, que é o VT. Então daqui sai o fator de potência. Esse fator de potência aí, ele já fica, dá uma informação muito importante do circuito, tá certo? Olha aqui, nós pegamos, para fazer um teste, nós usamos uma bobina, né? Vou pegar aqui a bobina. Nós pegamos essa bobina aqui e colocamos, ligamos ela no circuito, pegamos esse instrumento aqui, medimos a corrente do circuito, medimos a tensão em cima da bateria, da bobina, e daí, com esses dois dados, nós chegaríamos aonde precisasse aqui. Tá certo? Só que nessa bobina aqui, aonde é que está a resistência dela? É o fio. Então, vamos dizer, estaria misturado o VR e o VR. Para isso existe os cálculos, que isso nós colocamos aqui em cima. Tá certo? Para a gente calcular e encontrar o que for preciso. Tá certo? Quando eu vou encontrar, por exemplo, naquela hora que nós medimos a corrente, deu um valor, tá? Quem lembra do valor, pode falar, o valor da tensão da fonte, quanto foi? Só falar para mim. Da corda, sem núcleo com núcleo. Da sem núcleo, com o núcleo. 130, não é isso? Agora 130 volts. 130 volts. Tá? Quanto foi o valor da corrente? 1,84 ampere. Então é o seguinte, só aqui você tem esse V aqui e isso aqui. Se eu tenho essas duas grandezas, se eu quiser saber o VR, então se eu tenho o VT e eu quiser saber o VR, que é o mais fácil, eu tenho que sempre lembrar daquele triângulo nosso lá. Né? Aquele triângulo você tinha aqui o V, o R e o I. Né? Isso. Nós medimos o R aqui na bobina. Nós medimos, pegamos esse multiplicador e medimos o R aqui. O R deu quanto mesmo? Acho que foi 9, mais ou menos. Então o R foi 9 ohms, mais ou menos. Estou arredondando a conta aqui. Nós medimos o I, deu o I também que nós tínhamos aqui, foi 1,84. Então, esse VR aqui nada mais é do que o quê? Do que R vezes I. R vezes I. 9 vezes 1,84. Tá certo? 9 vezes 1,84. Deu um valor. Alguém podia falar aí? R deu quanto? 9 vezes 1,84. Bom, depois a gente faz a conta. Vocês têm a conta aqui? Quanto? 16,88 volts, é isso? Então nós achamos aqui a tensão aqui em cima. Bom, se eu tenho essa tensão e tenho essa tensão aqui, já vou achar se eu quiser achar o VR, por exemplo, está fácil, né? Eu tenho essa e essa. Para me achar essa, é só aplicar essa fórmula aqui. Ou essa direto, né? Aí eu acho o que eu precisar. Bom, a partir daí, nós partimos para a segunda coisa. Então você já sabe que para achar a resistência do circuito, a tensão em cima dessa resistência, que seria uma coisa quase teórica, só mesmo com as medidas e cálculo. Né? Não tem como ver VR aqui dentro. Está misturado aqui no fio, né? Não tem jeito. Aí a partir daí, o que nós fizemos? O que seria o próximo passo? Pegamos o seguinte, existe uma, para marcar, para não esquecer nunca, isso aqui é uma corrente. Ela é fixa, ela é constante. A que passa aqui é que passa aqui. Tá certo? Então, essa corrente aqui, vamos chegar aqui, vamos multiplicar tudo por a mesma corrente.
Tá? Tudo pela mesma corrente. Isso aqui vai me fazer o seguinte, vai me dar algumas grandezas muito importantes, que a partir daí eu vou ter conhecimento de 3 tipos de potência. Primeiro, potência aparente, V vezes I, VT vezes I. Vai me dar a potência VA, que é a potência aparente. VR vezes I, em cima da resistência, é a potência útil, é o watt. Tá? E VL vezes I é o reativo, VA reativo. Então a partir daí eu tenho 1, 2, 3 potências. Eu de posse essas 3 potências, eu acho o que eu quiser. Basta eu continuar aqui de baixo. Vou seguir aí em cima. Qual que é o A ao quadrado aqui? É o VA ao quadrado. Qual que é o B ao quadrado? É o watt ao quadrado, certo? Qual que é o C? VAR. É isso? O VAR ao quadrado. Muito bem. De posse disso aqui, eu vou encontrar também, já aqui, para me achar, nesse caso, no nosso específico, nós fizemos leitura e nós temos os dados, não é difícil, porque nós multiplicamos aqui o VT vezes a corrente que lemos, chegamos ao VA. O VR que nós calculamos aqui, tá? Vezes a corrente que é comum, achamos o watt. Tá certo? É melhor começar por aqui. Então, se eu tenho esses dois aqui, é óbvio, eu poderia achar aqui, mas só para movimentar, eu ia achar o VAR. Eu tenho esse, acho o VAR. Eu teria nessa situação as 3 potências que existem. Tá? E esse fator de potência que nós vimos aqui, eu posso usar também, e tem que dar igual, eu posso pegar aqui, ó, esse aqui embaixo, ó, é o watt sobre VA, tá certo? Vai me dar esse cosseno que é o fator de potência, que é outra informação importante. Então, eu posso achar usando esse ou esse aqui. Todos os dois me dão o fator de potência. Então, nesse caminho aqui, que nós temos simplificado agora, usando os valores que nós tivemos lá nas leituras que nós fizemos desse aqui, a gente chegamos a algumas conclusões dessa bobina. Por exemplo, que conclusão? Chegamos a uma conclusão que, eu não lembro de cor, mas quem sabe aí, quantos watts que deu essa bobina? Alguém poderia me falar? Dá para ver sem número? Sei. Conuco. A primeira leitura nossa. Quem tem aí em mãos aí? 30,70. Quanto? 30,70. 30,70 watts. Né? A segunda VA, quem poderia me falar? 242,9 VA. E a terceira, o VAR? Alguém calculou? Deu 200 e... Não, peraí, deixa eu... Deve dar mais ou menos... 0,12. Quanto? 0,12. Não, o VAR. Não, o fator de potência não. É o VAR. Vai. O VAR tem aí, acho que não sei se tem daqui. Tem que ver. 238. Quanto? 238. 238. Tá? O VAR. Aí, é só prestar atenção. Essa bobina, com o núcleo, ela me produz uma potência de 30,7 watts. Ao mesmo tempo, ela tem uma potência aparência de 242 VA. E tem um reativo, tá, de 238 VAR. Isso aí não interessa para ninguém. É muito alto. O mais alto aqui, quer dizer, está muito próximo. Quer dizer, é muitas vezes isso aqui. Isso aqui tem custo separado. E o fator de potência que nós encontramos? Usando isso aqui. Primeiro, nós encontramos quanto que deu o fator de potência? Esse aqui, que nós usamos aqui. Ó. Quem pode falar? Por exemplo, quanto que foi o VR? Quem lembra? Quem encontrou? 30,7. Aí alguém achou aí? O VR. 30,7 dividido por 242. 30,7 dividido por 242. que é o VA. 242? 0,9. 242,9. Né? Isso deu quanto? 0,12. 0,12. Então o fator
fator de potência desse circuito aqui é 0,12, que é óbvio, que é um fator de potência completamente fora. Qual que é a regra do fator de potência? A regra do fator de potência para CEMIG é 0,92 para cima. Tá certo? Agora, 0,12, isso aqui equivale a um ângulo, por exemplo, se eu passar para ângulo, um ângulo de aproximadamente 83 graus. Ou seja, é como se fosse uma bobina quase que pura, teria aqui um V, né? E uma corrente aqui, ó. Então, teria aqui uma defasagem. Essa defasagem de 83 graus. Então, a bobina pura seria 90 graus, mas a bobina pura não existe. Não tem fio, tem resistência. Tá certo? Então, dessa maneira, nós vimos volt, ampere, watt, VA, VAR e fator de potência, e também eu notei aqui, de resistência, usando duas coisas. Um instrumento e, como exemplo, essa bobina. Falou? Então, isso aí foi um resumo da nossa aula que foi dada hoje. Ok? Muito obrigado.